Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos agora então na nossa segunda aula atividade à distância, não é isso? Da disciplina de Ética, Política e Sociedade. E aí, vocês estão gostando dessa disciplina? Essa disciplina faz a gente questionar, pensar, refletir sobre muitas coisas, não é verdade? E tudo isso acaba gerando um certo conflito. Porque, na verdade, quando a gente fala de ética e de moral, a gente fala sobre vontade, sobre liberdade, sobre responsabilidade, não é isso? Então, a gente acaba fazendo uma série de questionamentos, não é isso? Por exemplo, devemos fazer o que queremos ou aquilo que deve ser feito? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse deve ser feito. O que deve ser feito? Deve ser feito aquilo que a sociedade determina, né, que nós tenhamos responsabilidade e façamos, ou aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos vontade, né? Então gera sempre esse conflito entre o que você quer e aquilo que a sociedade quer, a sua família quer, a sua religião privilegia, não é isso? A sociedade como um todo deseja que você haja de acordo com aquilo e com a vontade deles. Então, tem sempre esses questionamentos, essas dúvidas, esses embates, né? E esses conflitos. Tudo isso gera um conflito muito interno dentro da gente, né? Lá dentro da gente é que a gente fica questionando. E aí, o que eu faço? Aquilo que eu estou com vontade de fazer ou aquilo que estão querendo que eu faça? Não é? Então, a gente tem que ver se essas necessidades da coletividade, essas necessidades da sociedade devem ser cumpridas ou não. Então, a filosofia traz isso para nós, né? Porque essa disciplina de ética, política e sociedade nada mais é do que uma filosofia, né? É a gente avaliar, a gente pensar sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente tem vontade, e isso sempre confrontando com aquilo que as outras pessoas desejam e querem. Não é isso? Nessa semana, eu vou trazer para vocês, vou colocar aí no grupo de vocês, dois vídeos interessantes. Um vídeo é sobre ética e moral, como diferenciar. A gente sempre fica um pouco na dúvida, né? O que que é ética, o que que é moral, quando começa um, quando que termina outro. Então, nesse videozinho, ele é um vídeo curtinho, mas ele explica muito bem qual que é a diferença entre a ética e a moral. Um outro vídeo é do Leandro Carnal. Leandro Carnal é um professor muito reconhecido, é um filósofo, é um professor de filosofia, é um professor de história extremamente conhecido, e ele vai falar para nós um pouco sobre a ética nos ambientes profissionais. É um vídeo muito importante para vocês, futuros administradores, para saber como devo comportar, né, como administrador e que ética que eu devo adotar dentro do local de trabalho. Então não percam, assistam esses dois vídeos. E para finalizar esses materiais complementares, eu vou estar disponibilizando para vocês também um filme. Esse filme chama O Substituto. Tá? É a história de um professor que ele está sempre substituindo outros. Ele não tem as turmas fixas dele. Né? Ele não encontra sempre com as mesmas pessoas. Ele só trabalha para substituir professores. Né? Quando tem uma janela lá, um professor não pode faltar por motivo de saúde ou de viagem, qualquer coisa assim, ele vai substituir. Então, o que que acontece? Esse professor, ele acaba não estabelecendo uma relação muito grande com os alunos. Né? Fica prejudicada essa relação dele porque ele não consegue ficar muito tempo com aquelas pessoas. Né? Então, fala muito sobre ética, sobre moral, sobre conduta, né? Sobre comportamento. Então, é um filme muito interessante, muito bom, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, estão esses três links aí, né, de vídeos para vocês assistirem. Tá certo? A aula atividade, eu vou postar depois no final, lá no finalzinho, né, do grupo, eu vou postar a resposta da atividade proposta pelo professor. Mas eu não quero que vocês esqueçam, por favor, daquela rotina, né? Daquele roteiro que vocês têm que seguir para fazer os estudos. Então, primeiro é assistir o vídeo. Eu peço para vocês assistirem o vídeo, a teleaula do professor de Ética, Política e Sociedade, a segunda teleaula. Depois vocês estudem o segundo capítulo do livro, né?
Depois tem aqueles conteúdos web, que são aqueles arquivos em PDF que vocês vão abrir. Geralmente são 4 arquivos por capítulo, né? Então vocês vão. Conteúdo Web 2, vocês vão estudar aquele conteúdo Web 2. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão realizar, né, a aula atividade do professor. E depois vocês olham o gabarito, tá bom? Não vale olhar o gabarito primeiro, tá bom, gente? Primeiro estudem, façam as atividades e depois vocês deem o gabarito. E, além de tudo, tem aquela pergunta, sempre uma pergunta da semana que eu falei para vocês. Então, tem uma pergunta lá bem caprichada, né? Eu gostaria muito que todos vocês participassem, colocassem lá a resposta. Se alguém quiser gravar um videozinho, pode gravar e postar lá, vai ser muito legal a gente ver a carinha de vocês lá, né? Mas se você for tímido e não quiser, pelo menos escreva. Eu vi que muitos alunos aí participaram da última pergunta que eu fiz, e tem uma pergunta nova para essa semana, que é do conteúdo 2 do livro, tá certo? Tem a ver com o conteúdo 2 e com a aula 2 de Ética, Política e Sociedade, tá certo? Então, conto com a participação de todos, aproveitem, assistam, vejam esse material, estudem, vamos aproveitar esse tempo. Estamos em casa? Estamos. Confinados, né? Isolados, né? Mas a internet, a tecnologia permite que nós tenhamos essa aproximação agora, cada vez mais necessária à distância, tá bom? Esperamos que tudo se normalize, que volte logo, né? Que esse pico do vírus corona acabe, de alguma maneira, passando mais rápido do que a gente imagina e do que a gente gostaria, e em breve, quem sabe, a gente está junto aí novamente com as aulas ao vivo nas segundas-feiras. Tá joia? Fiquem em paz, um grande abraço. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo, vocês podem esclarecer. Tá certo? Até mais então, pessoal. Tchau.